Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Estamos juntos para mais uma palavra de Deus neste dia. Marcos 12, de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és o verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Olha que pergunta interessante para Jesus. Devemos pagar imposto ou não? Ninguém gosta de imposto, né? Ninguém gosta de... Você gosta de pagar imposto? E a gente, obviamente, a gente também sabe que muitas vezes existe um abuso, né? Mas não é o caso aqui de a gente tratar deste assunto. Mas você imagina se Jesus diz hoje para mim e para você: não precisa pagar imposto. Isso aí é uma roubalheira. Ninguém precisa pagar mais imposto. Hoje você estaria talvez não pagando imposto e dizendo: Jesus pediu para não pagar imposto. Veja que Jesus não faz isso. Jesus reconhece as autoridades instituídas. Então o cristão, ele não é alguém que é rebelde, que não segue as autoridades constituídas. Repito, às vezes as autoridades constituídas, quando têm interesses ruins no coração, eles acabam exagerando, abusando, isso já é um outro problema. Mas é preciso que você cumpra com os deveres de cidadão. Então sim, dai a César o que é de César. De quem é a imagem que está aí nessa moeda? A imagem é de César, então dê a César o que é de César. Cumpra as suas obrigações. Tá vendo? Então você que é cristão, é importante que a gente cumpra as nossas obrigações. Então, gostando ou não gostando, é preciso cumprir as obrigações. Mas o bonito de Jesus é que ele aproveita as perguntas para trazer sempre algo mais elevado. Então veja, ele está falando de imposto, mas Jesus aproveita para dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha como Jesus aproveita. Jesus aproveita a situação. Dai a Deus o que é de Deus. Amado irmão, deixa eu fazer você entender uma coisa importante. Qual é a imagem que tem na moeda? A imagem que tem na moeda é de César. Então dê a César o que é de César. E se eu perguntar para você, qual é a imagem que tem em você? Gente, olha que lindo isso. Qual é a imagem que tem em você? Qual é a imagem que tem no Frei Gilson? Se você está em dúvida na pergunta que eu estou te fazendo, eu vou te dar uma dica. Vamos voltar ao livro do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gente, olha isso, que coisa mais bela. Você e eu, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu estou te perguntando, qual é
Qual é a imagem que tem em você? A imagem de Deus. Você está entendendo isso ou não? Dentro de você existe a imagem de Deus. Imagem de Deus. Então, você tem a ver com Deus. Você foi feito por Deus. Portanto, dai a César o que é de César. Nesta moeda tem a imagem de quem? A imagem de César. Então, dê a César o que é de César. Agora, dai a Deus o que é de Deus. Em você tem a imagem de quê? Tem a imagem de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus. Olha isso, minha gente. Se dentro de você tem a imagem de Deus, então dê a Deus o que é de Deus. Eu estou dizendo que você é de Deus. Você é a imagem de Deus, você é de Deus, então você tem que ser devolvido a Deus, você tem que se entregar com gosto ao seu Deus. E sim, se a gente muitas vezes paga imposto chorando, se a gente paga o imposto muitas vezes não querendo dar esse imposto, se a gente paga esse imposto muitas vezes, sabe, com aquela coisa, com aquela dó, com aquela tristeza, mas em relação a Deus não deve ser assim. Você deve se entregar com gosto a Deus. Dentro de mim tem a sua imagem. Eu nasci para Deus. Eu preciso voltar para Deus. Eu não nasci para este mundo. Então, em você não tem, olha o que eu vou falar aqui forte, em você não tem a imagem de Satanás, em você não tem a imagem do demônio, então você não tem nada a ver com o demônio, em você não tem a imagem deste mundo, então você não tem nada a ver com este mundo, em você tem a imagem de Deus, então você precisa se entregar para Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Você é de Deus, o teu marido, a tua esposa é de Deus, os teus filhos são de Deus, tua família é de Deus. Precisamos nos saber quem a gente é. Está precisando a gente olhar para nós mesmos e entender essa grande verdade. Eu sou imagem do Deus verdadeiro. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso voltar para Ele. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.